Hoje nós temos aqui também a notícia publicada na primeira página do New York Times, dizendo o seguinte: muitas nações insistem em não tomar lado na guerra da Ucrânia, enquanto China, Índia e Brasil enchem os cofres da Rússia. Isso até chamou bastante atenção o noticiário. Nós pedimos então aqui gentilmente para estar aqui conosco, o professor Leonardo Trevisan, professor da ESPM, que está aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Professor, como é que um país pode não ter lado e está enchendo os cofres da Rússia, como diz aqui o The New York Times? Isso é uma boa medida, né? Esse é o resultado mais forte da história da Ucrânia, né? Quando se fala de Ucrânia, Heródoto, a gente tem que pensar que a Ucrânia, na verdade, está tendo um papel semelhante, né, a, por exemplo, fim da Segunda Guerra, né? Redesenhou o mapa de poder no mundo, né? O tal do mapa geopolítico. Um dos redesenhos é esse que você acaba de falar: quem faz negócio com quem. Até a Ucrânia, o grande comprador de petróleo, de gás russo, era a Europa. Passou a ser a Rússia, passou a ter freguês novo depois da Ucrânia: China e Índia. Mas não são só eles. Se você olhar, por exemplo, os derivados de petróleo, em 2023, como os dados da Petrobras mostraram, o maior fornecedor de óleo diesel para o Brasil foi a Rússia. Sabe qual é o motivo, Heródoto? Preço, Heródoto. O velho e bom bolso. A Rússia, para vender, está vendendo mais barato. Como ela tem muito para vender nesses dois, é muito negócio fazer negócio com os russos. Os chineses, os indianos e até os brasileiros já perceberam isso. Professor, na sua avaliação, isso ajuda também a Rússia a ter menos impacto daquelas sanções econômicas e financeiras impostas pelo Ocidente contra o país do Putin? Heraldo, você tocou no ponto central da história, né? As sanções não funcionaram, Heródoto. E, olha, a gente não precisa ter nenhuma fonte para examinar essa questão das sanções do que uma fonte que é absolutamente insuspeita. Se alguém disser que o Fundo Monetário Internacional, a polícia econômica do mundo, é aliada do Putin, a gente vai rir, né? Só que o Fundo Monetário Internacional, já em 2022, acertou. A Rússia cresceu mais do que em 2021. Em 2023, a Rússia teve um crescimento de quase 4%. Sabe o que é pior? Em 2024, a previsão do Fundo Monetário Internacional é de crescimento da Rússia de 4,5%. Os russos acham que só vão crescer 3,5%. Olha que situação. A explicação para essa estranha dado, o Fundo Monetário Internacional acha que a Rússia vai crescer mais do que os russos acham, é isso que você acaba de dizer. Petróleo, gás, preço de energia, derivado de petróleo, sem a gente esquecer o que todo mundo quer: trigo e milho, que os russos sabem muito bem para quem vender. Professor, a gente sabe também que os lados envolvidos, tanto a Rússia como o Ocidente do lado, são detentores de arsenais poderosos de bombas atômicas. Eu estou lendo a biografia lá do Oppenheimer. Um dos autores chama Bill, o outro chama Sherry. Eu estou na parte final do início da Guerra Fria, eu estou apavorado do que eu estou lendo lá. Eu fiquei imaginando como é que o mundo não acabou lá na década de 50, 60. Todo mundo tem muito mais bomba atômica hoje do que tinha nessa época da ameaça de guerra nuclear. Nós podemos ficar tranquilos com isso? Podemos perder o sono? Qual é o seu conselho, professor Leonardo? Que pergunta boa. O problema, na verdade, é que eu também estou lendo essa biografia, né? Eu vi o filme, aliás, eu vi 2 vezes o filme, né? Porque, de alguma forma, quando você olha para essa situação, você vê qual é o alerta, né? Que o Christopher Nolan, o diretor do filme, e a biografia do Oppenheimer mostra, né? Isso pode sair do controle. É aquela conversa entre o Einstein e o Oppenheimer. Isto pode sair do controle. O que é o isto, né? É um incidente qualquer gerador de muita tensão.
eu chamo a atenção para dois ângulos. Estão acontecendo voos com aviões supersônicos, com mísseis balísticos, nucleares, no Ártico, vigiando lá em cima, vigiando os dois lados se vigiando. O Alasca americano e o lado russo com voos muito próximos. Quer esquecer esse lado, nós temos uma outra tensão, que é Taiwan. Taiwan, nós temos claramente a possibilidade de que os chineses façam o cerco, aumentem o cerco, e a proteção que ingleses e americanos estão dando a Taiwan pode provocar um incidente. É o incidente, é aquela coisa que ninguém previa. É o piloto que não notou que onde estava exatamente, que pode disparar situações muito incontroláveis. Nos anos 50, nos anos 60, muitas vezes, eu vou repetir a expressão, muitas vezes, o mundo foi salvo por pessoas com algum senso, que antes de seguir no aperto dos botões, usavam o telefone vermelho para perguntar o que era aquilo, que míssil era aquele. A repetição desses incidentes é assustadora. Você tem toda a razão. Eu também fico bem preocupado quando eu olho do que nós escapamos há 50 anos atrás. Imagina agora que você não tem sequer um número exato de ogivas nucleares que cada lado tem, sem contar os novos sócios do clube, Heródoto. Os novos sócios do clube. Muita gente, Irã, o próprio Israel, outros países desenvolveram armamento nuclear, Paquistão. É nesse contexto que a gente precisa, de alguma forma, ficar um pouco mais preocupado com esse controle nuclear que parou de existir. Eu chamo a atenção também para isso. O presidente Trump, talvez uma das coisas mais complexas que ele tenha feito, é ter saído dos acordos nucleares com os russos, de médio e de longo alcance. Professor, obrigado mais uma vez, mestre. Olha, eu lamento muito, Heródoto, de ter falado de coisas chatas, mas você tem toda a razão de se preocupar com isso, toda a razão mesmo. Muito obrigado. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Se você se interessar pelo livro que o professor acabou de citar agora, chama-se Oppenheimer, o livro. O autor é Bird, B-I-R-D, é um dos autores, e o outro é Sherry. Ele tem uns capítulos meio chatos no começo, que fala da biografia e tal, da origem. Mas chega um determinado ponto, né, que o Oppenheimer, ele começa a ser perseguido nos Estados Unidos. Por que motivo? Ele era contra o projeto da explosão de uma bomba H, uma bomba de hidrogênio, que é milhões e bilhões de vezes mais forte do que a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Ele foi o cara que liderou o projeto, que fabricou as duas bombas que foram jogadas no Japão. Quer dizer, ele está por dentro do negócio. Ele era o chefe do projeto Manhattan. A bomba foi jogada sobre Hiroshima, na primeira meia hora, matou 135 mil pessoas. E aí jogaram sobre Nagasaki também. E ninguém sabe por que jogaram também sobre Nagasaki. Não era nenhuma dos dois, era uma discussão de ordem ética, etc. Mas venceu o lado militar. E como começou uma competição nuclear com a União Soviética, os americanos disseram, bom, nós temos que sair na frente e ter uma bomba nuclear, que não era medida em quiloton. Um quiloton é 1.000 toneladas de dinamite. Ela era medida em megatons, 1 milhão de toneladas de dinamite. Ele era contra, ele tentou retardar o projeto, porque isso vai dar uma bela corrida, e foi o que aconteceu. E por esse motivo ele foi processado nos Estados Unidos, dizendo que ele estava passando segredo. Bom, enfim, você lê lá no livro lá.